Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em seu infinito amor e nos oferte a sua paz. Antes de adentrarmos ao assunto a ser tratado, caridade com sabedoria, queremos agradecer ao Departamento de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita João Moreira Rego pelo generoso convite, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare e que os bons espíritos nos inspire na tarefa que nos cabe. Nesse momento de grandes desafios por que passa toda a humanidade, muitos de nós estamos sendo convocados a deixarmos em algumas situações o que habitualmente chamamos zona de conforto e testemunharmos o nosso amor ao próximo. Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos espíritos superiores na questão 625, somos esclarecidos que Jesus foi o Espírito enviado por Deus para servir de guia e modelo para a humanidade. De pronto, nos remetemos à questão 886, onde Kardec interroga novamente os superiores como definir a caridade conforme entendia Jesus. E a resposta vem com o famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Virtudes com as quais nós nos surpreendemos e das quais nos distanciamos algumas vezes ante as nossas próprias atitudes. Mas por que o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós? Em períodos como o Natal, a Semana da Criança ou alguma campanha beneficente, como a que estamos vivenciando nesses últimos meses, onde a pandemia da Covid-19 tem atingido grande parcela da humanidade. Somos então envolvidos por uma atmosfera solidária que nos convida a praticarmos essa virtude de amor. E nesse movimento, o que vale não é o quanto fazemos, mas como verdadeiramente fazemos esse movimento. É uma constante em nossa existência a busca de alegria, de satisfação íntima e de realizações nos seus mais variados aspectos. É fato para a grande maioria das pessoas que quando elas estão unicamente empenhadas nas próprias buscas, não percebe que aqueles com quem convive pode estar enfrentando dificuldades muito mais intensas que as suas. Assim, deixa de amparar o semelhante, visto acreditar que somente com a solução dos seus próprios desafios, das suas próprias dificuldades, é que se tornará apta para acudir o outro. O comportamento caridoso, em determinadas circunstâncias, ainda nos causa um certo desconforto. Tipo, eu poderia fazer uma visita a fulano. Mas será tanta lamúria, tanta reclamação? Fulana é tão queixosa. E quantas são as desculpas para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, de jeito, de recursos financeiros. Por outro lado, quantas são as situações em que nos cobramos uma atitude de maior solicitude? Algumas vezes, sobretudo, a partir do momento em que eu vou tomando consciência dos meus deveres enquanto cristão, essa cobrança passa a ser mesmo um conflito em nós.
Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar essas cobranças íntimas? Ah, o sol está tão quente, mas hoje eu vou participar da caravana. Hoje eu amanheci pensando em fulano, vou fazer uma visita a ele. Olha o que nos diz Hamed, através de Francisco do Espírito Santo, na obra Renovando Atitudes. Ele ressalta que muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, mesmo que temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. Mas Jesus ensinou que no ato de oferecimento, o que vale são as motivações e intenções que vão gerar esse tal comportamento. Nesse contexto, podemos lembrar a passagem conhecida de todos nós do óbolo da viúva. Aquela mulher, ao colocar apenas 2 moedas no gasofilácio, diferentemente de outros que já haviam colocado grandes quantias, deu oportunidade ao mestre de chamar a atenção dos seus discípulos para um ensinamento conforme narrado em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, quando ele diz: "Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles depositaram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, doou da sua pobreza, da sua indigência, doou tudo que possuía, todo o seu sustento." Para muitos indivíduos, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não lhe tem mais serventia e utilidade, acreditando que esse gesto seja suficiente para caracterizá-los como pessoas caridosas. Entretanto, a caridade é uma disposição íntima, ativa e dinâmica, e que vai se manifestar em pensamentos de bondade, em conselhos úteis, em alimentos e recursos na hora certa, em força que reanima, em um abraço afetuoso, enfim. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. E é justamente esse desapego dos resultados que caracteriza o indivíduo caridoso, pois ele se disponibiliza ao outro pela satisfação que isso lhe proporciona. É aquela fala: quando acendemos uma clareira, somos os primeiros a sermos iluminados. O espírito Caibar Schutel ensina que a caridade pressupõe naturalmente, necessariamente, convívio. Afinal, caridade não é somente destinar verbas a obras filantrópicas, mas sim participar da vida e dos problemas dos semelhantes e das dificuldades dos necessitados. Mas um detalhe importantíssimo: de boa vontade e abrindo o coração. Como seres gregários que somos, faz parte da caridade a criatura ser integrada ao meio social em que ela se encontre. Sem dúvida, a doação de alimentos, roupas e medicamentos, de quantias financeiras, são recursos valiosos para aquelas criaturas que sofrem e se encontram em dificuldades.
E é pelo fato dessas doações serem portadoras de mensagens de socorro, de esperança, de alívio e conforto, que muitas pessoas conseguem recuperar a própria dignidade, encontrando assim motivações para continuar acreditando e seguindo a sua caminhada. Mas perante os postulados espíritas, podemos afirmar que as doações de natureza material, muito embora importantíssimas, em diversas situações, representam tão somente a caridade em suas primeiras manifestações. Com a doutrina espírita, a caridade abarca outros aspectos e opções, ampliando suas possibilidades para a caridade moral. Conta-se que um rei tinha o costume de fazer 3 perguntas a todos que encontrava. Quem era a pessoa mais importante entre todas? Qual era a ação mais importante? E qual era a hora mais importante? Para ele, era muito importante encontrar respostas para essas perguntas. Um dia, ele faz um passeio solitário por uma floresta, buscando inspiração. Depois de caminhar longo tempo por vales e montanhas, ele avista ao longe uma vivenda, uma casinha simples. E ao chegar, ele percebe que era uma hospedaria e se alegra por ter um lugar para repousar. Adentrando pelas suas dependências, vê um monge que se ocupava de regar as plantas no pátio, que ao perceber a presença daquele viajante cansado, se apressa em trazer àquele estranho algumas frutas e água fresca. Logo a seguir, aquele homem vê outro monge carregando um ferido para o pátio. Nesse momento, o primeiro monge apressa-se novamente em direção ao ferido, lavando seus ferimentos e tratando-os com ervas curadoras, permanecendo algum tempo junto ao necessitado, falando-lhe palavras de consolo. O rei, que agora já se encontrava restabelecido da caminhada estressante, agradece a acolhida generosa e anuncia a sua partida. O monge bondoso abençoa e o rei, que sempre tinha em mente as 3 perguntas, indagou esperançoso de que ele soubesse as tão aguardadas respostas. E aquele monge serenamente lhe diz: as respostas tu vistes aqui. Quando chegastes, estava eu a regar as plantas, pois esse é o meu dever diário. Mas quando te avistei, interrompi meu trabalho para te dar de comer e de beber, e assim deveria ser, pois eras nosso hóspede. Mas enquanto eu te assistia, chegou um outro ferido. Interrompi meu serviço a você para cuidar de uma outra pessoa que naquele momento mais precisava da minha ajuda. Quem precisa de tua ajuda é neste momento a pessoa mais importante. O que tu podes fazer para aliviá-la é a ação mais importante. E aquele instante em que tu podes ser útil a alguém é o mais precioso e importante de todos. Simples assim. Não podemos falar em caridade sem mencionar o apóstolo Paulo. Ele que colocou a caridade acima de todas as virtudes, por ela não depender de recursos intelectuais, de crença religiosa e de fé, e está ao alcance de todas as pessoas.
Ele nos ensina que a caridade é a virtude por excelência e que de nada nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza entre os necessitados se não tivermos amor. Observemos que ele pontua o conhecimento. O conhecimento é o somatório das informações que recebemos. É a base daquilo que chamamos cultura. A sabedoria está na prática efetiva do conhecimento adquirido. Em nosso processo evolutivo, podemos dizer que o conhecimento é o conjunto de informações, experiências e aprendizados que adquirimos do mundo exterior ao longo de nossas existências. A sabedoria está no modo como utilizamos esses conhecimentos de forma prática para tornar nossa vida equilibrada, coesa e prazerosa. Muitos conhecedores podem não ter nenhuma sabedoria, ou seja, não aplicar seus conhecimentos na vivência prática. E como deixamos de aplicar o conhecimento adquirido ao longo de nossas existências? Como perdemos oportunidade de agir com sabedoria utilizando as ferramentas que já possuímos? Como cometemos tolices mantendo esse discurso dissociado da nossa vivência prática? Para ter sabedoria, não basta ser expert em determinado assunto, recitar trechos de livros famosos ou estar conectado às mais diversas informações em tempo real. O sábio emerge de si mesmo nos momentos de dificuldade e dúvida, quando revela que conquistou respostas e aprendizados ao longo das existências, capazes de o guiar pelos melhores caminhos. Assim, a sabedoria está em, primeiro, saber aproveitar tudo que aprendemos ao longo de nossa caminhada. 2. A sabedoria está nas reflexões que fazemos e na capacidade de transformar conhecimentos teóricos em práticas efetivas. Uma historinha para exemplificar. 2 discípulos procuraram um mestre para saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. O mestre lhes disse: quem ouve, esquece. Quem vê, entende. E quem faz, aprende. Darei a vocês uma tarefa, disse o mestre. Amanhã bem cedo, coloque dentro dos sapatos 20 grãos de feijão, 10 em cada pé, e se apresentem a mim. Em seguida, subirão a montanha junto a essa aldeia até o ponto mais elevado, com os grãos dentro dos sapatos. Na manhã seguinte, os jovens começaram a subir a montanha e, na metade do caminho, um deles já sentia imenso desconforto, enquanto o outro seguia tranquilo e de forma natural. Quando atingiram o alto da montanha, um estava com semblante de dor e o outro feliz e sorridente. Então, o que muito sofreu perguntou: como você conseguiu realizar a tarefa do mestre com alegria, enquanto para mim
foi uma verdadeira tortura. Meu caro amigo, ontem à noite me preparei para a caminhada. Cozinhei os 20 grãos e hoje pela manhã distribuí entre os 2 pés. O mestre deu a tarefa, mas não disse em que condição deveriam estar os grãos. Quantas vezes temos a solução fácil e a tornamos difícil porque nos recusamos a pensar? Pensando, tomamos a atitude correta. Treinamos a mente e podemos até adquirir sabedoria. Foi o que o Divino Mestre Jesus ensinou em sua despedida. Vigiai e orai. Nessa ordem, vigiar é cuidar dos nossos passos, buscando sempre o melhor em nossa missão principal: evoluir. Aquele que adquiriu sabedoria, em vez de apenas deter conhecimento, direciona seus passos para os valores nobres da existência. Em sua maioria, os discípulos de Jesus eram pescadores humildes de informação e conhecimento. Entretanto, eram sábios em sua transcendental vivência. Eles foram escolhidos por Jesus em vista da bagagem espiritual enriquecida nos caminhos do amor e da sabedoria. O verdadeiro sábio é humilde e simples. Sem humildade, não há sabedoria, nem tampouco bondade. Conta-nos Humberto de Campos que o soldado Teofrasto, um homem generoso e de bom coração, recebera todas as instruções e orientações para desempenhar a função a que fora designado. Sua missão era cuidar de um farol próximo ao mar, orientando as embarcações numa localidade que era comum ocorrer grandes tragédias. E o objetivo era, naturalmente, minimizar e mesmo evitar os acidentes que eram constantes naquela região. Eram rochedos enormes onde as embarcações batiam e naufragavam em virtude da falta de iluminação. Ele fora nomeado pelo comandante como faroleiro local. Receber as instruções necessárias, bem como todo o combustível suficiente para manter o farol aceso, iluminado e orientando aqueles que navegavam por aquela rota em segurança. A provisão do combustível seria para 1 ano. Os habitantes daquela região, conhecendo Teofrasto e sabendo do seu bom e generoso coração, passaram a lhe fazer visitas com frequência, no intuito de pedir-lhe um pouco de combustível para as suas necessidades. Necessidades que Teofrasto considerava justa e, na sua bondade, atendeu a todos. Assim, em pouco tempo, o farol estava às escuras. E foi o que contribuiu para que os acidentes voltassem a ocorrer. Consequentemente, o comandante exonerou o soldado do cargo e o faroleiro, homem generoso e bom, estava desempregado. É o que um amigo da gente sempre fala. É preciso saber ser bom. E no final da narrativa, Humberto de Campos leva-nos a fazer uma reflexão aplicando o texto ao campo da mediunidade e vai nos dizer que o médium cristão
é sempre esse faroleiro com as reservas de óleo das possibilidades divinas em benefício de todos os que navegam no mar da experiência terrestre. Dessa forma, esse médium, esse faroleiro das reservas divinas, vai indicar aos outros os rochedos das trevas e revelar o rumo que irá levá-lo à salvação. Entretanto, quantos são os que, por negligência ou pelos mais diversos vícios, perdem a oportunidade de serviço vitorioso? O segredo da vida é viver com sabedoria. Viver com sabedoria não é escolher caminhos diferentes, mas escolher o melhor caminho. Quais têm sido as minhas escolhas? Como nos orienta Jesus em seu Evangelho, estamos agindo como Marta ou como Maria? Como estamos agindo em nosso cotidiano? Como monge ou como soldado teofrasto? Fazer boas escolhas é fundamental para viver, morrer e reencarnar bem. A ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta suas bases, preparando assim a humanidade do presente para a vitória do amor e da sabedoria no porvir. Com a ciência, asseverou-nos Kardec que fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Com a filosofia, Kardec afirmou: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Com a religião, disse bem alto: fora da caridade não há salvação. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse-nos o Mestre Jesus. Conquistando o conhecimento superior, iremos penetrar novas faixas evolutivas e compreenderemos que somente pela caridade é que viveremos em harmonia com a justiça divina. Que o amor, a compaixão e a paz estejam entre todos os seres do universo. Que o nosso amado Mestre Jesus, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possam derramar sobre todos nós esperança, harmonia, paz, discernimento, para assimilarmos todo o conhecimento que nos são oferecidos em todas as oportunidades no nosso dia a dia, para que possamos fazer desse aprendizado a prática diária do amor ao próximo. Que a caridade possa estar em nossas atitudes, em nosso pensamento, em nosso dia a dia. Que nos leve a estarmos mais próximos uns dos outros, para nos aproximarmos cada vez mais do Criador. Que a luz do Evangelho possa
penetrar e encontrar em nós terreno fértil. Um grande abraço a todos, que a sabedoria e a luz do Mestre Jesus nos conduza através da senda do bem. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja.